Nós somos um programa Mais Saúde, vai falar sobre o idoso. E eu vou entrevistar o Dr. Daniel Pimentel, do Spine Center HCor, que vai falar um pouco pra gente sobre essa experiência que ele tem com o idoso. Tudo bem, Dr. Daniel? Tudo bem, Priscila. Prazer estar aqui de novo. Prazer o meu. Dr. Daniel, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente quais são as maiores doenças que os idosos têm e que vêm aqui no seu consultório. Perfeito. As principais doenças aí no caso de coluna dos idosos normalmente são as doenças degenerativas. As doenças por desgaste de material, por movimentação repetitiva, enfim, as degenerativas que são acumuladas ao longo dos anos. Dentro delas, principalmente, a gente tem as degenerações discais, as doenças degenerativas discais, depois até a gente fala um pouquinho mais especificamente sobre elas, as inflamações, as sobrecargas, as doenças articulares, que em última análise vão acabar levando a uma osteoartrose, uma artrose da coluna, como é popularmente conhecido. Os pinçamentos nervosos, as radiculopatias que a gente chama, que é sempre que existe por algum motivo, seja pelo disco, seja pela articulação, algum fator de fora comprimindo os nervos que saem da coluna, causando uma dor, normalmente essa dor corre para a perna. Um fator degenerativo muito importante, um diagnóstico degenerativo muito importante é também a estenose de canal vertebral, que é o estreitamento do canal por onde passa a medula do paciente. Esse estreitamento também pode ser motivado ou pelo disco ou pelo espessamento do ligamento que tem dentro do canal vertebral, por movimentação repetitiva, por sobrecarga mecânica, por má postura, por obesidade, por tabagismo, por, enfim, fatores que a medicina ainda desconhece, vão ocasionando essas alterações degenerativas, das quais a estenose, o estreitamento de canal, é uma delas que normalmente se manifesta na terceira idade. E como sintoma da estenose de canal em específico, normalmente tem-se uma fraqueza nas duas pernas, uma dificuldade de se caminhar por longos trechos, o paciente tem que sempre parar, arcar as costas para causar uma descompressão da medula e conseguir continuar a atividade, a caminhada dele, vamos dizer assim. Um fator muito importante, um diagnóstico muito importante também são as fraturas das vértebras, fraturas normalmente motivadas pela osteoporose. Muito mais comum em mulheres do que em homens, principalmente mulheres pós-menopausa, mulheres na terceira idade. Algum motivo especial? A questão da metabolização do cálcio, a questão hormonal da metabolização do cálcio na mulher na menopausa acaba sendo de forma diferenciada, ou seja, o cálcio começa a ter dificuldade de se depositar no osso. Consequentemente, o cálcio não se depositando no osso da vértebra vai fazendo com que essa vértebra fique mais frágil. E mais frágil, ela fica mais propensa a fraturas. Por isso que é muito importante sempre os idosos tomarem cuidados, principalmente com quedas, tropeços, ao andar na rua, não tentar fazer movimentação rápida, olhar sempre para o chão, ou seja, ter sempre uma acuidade visual boa, tomar cuidado para usar um óculos, tá, com um bom óculos que permita enxergar os buracos na calçada, que a gente sabe que nas nossas cidades do Brasil não são poucos, então é muito comum. Tomar cuidado ao atravessar as ruas, ter a consciência de que o idoso tem um reflexo um pouco mais devagar do que as pessoas de idade mais baixa, então não é incomum a gente ver atropelamentos por conta de idosos. Às vezes a cabeça da gente está boa e a gente acha que consegue atravessar rapidamente, mas o corpo infelizmente não responde. E também uma questão educacional dos motoristas também das grandes cidades, que a gente sabe que é lamentável também. Então, um trauma numa pessoa de idade que tem osteoporose pode predispor à fratura não só das vértebras, como também dos outros ossos. Normalmente acontece em cabeça de fêmur, acontece nos membros inferiores, acontece nas clavículas e nas vértebras também. Por vezes a osteoporose é tão grave que acontece a fratura sem mesmo um trauma aparente. É uma fratura que a gente chama de fratura por insuficiência. O osso ficou tão fraco que a própria postura da pessoa acabou por precipitar uma fratura. E essas fraturas vertebrais são quadros extremamente dolorosos, normalmente de instalação aguda.
e muitas vezes subdiagnosticado, ou seja, as pessoas não tomam o devido cuidado em se diagnosticar, em se investigar. Normalmente por quê? A pessoa normalmente idosa, existe um fator cultural de o idoso tem dor mesmo, então por vezes acaba nem levando ao médico, ou por resistência do próprio idoso, fala, não, deixa eu ficar quieto na cama que não tem problema. E isso a gente sabe que causa um impacto, existem estudos falando que causa um impacto negativo na sobrevida, ou seja, uma fratura por osteoporose não tratada vai ter um impacto na diminuição da vida, dos anos de vida daquele idoso. Por quê? O paciente que tem dor, uma dor extremamente limitante pela fratura, vai ficar acamado, vai ficar em casa na cama. E aí o idoso que não vai ficar, que não vai se movimentar, não vai fazer atividades diárias, caminhar, etc., vai ter problemas circulatórios, vai ter problemas respiratórios e, em última análise, vai acabar impactando em outros quadros clínicos do coração, do pulmão, e isso vai acabar precipitando, pode acabar precipitando outros quadros, comorbidades que podem levar a uma diminuição da expectativa de vida, ao óbito mesmo. Então, são situações sérias que merecem atenção. E existe tratamento para essas condições, por isso que a gente tem que ficar em cima desse diagnóstico para poder tratar de forma adequada. Não é só dar um remedinho, né? Não é só dar um remedinho e achar que vai passar, né? Se a sua dor não passou em 3, 4, 5 dias, é interessante procurar um médico. Da mesma forma que se a dor for intensa, se foi secundária a um trauma, a uma queda, tem que procurar imediatamente. Ou se for uma dor que não existia e passou a existir, é motivo para se procurar um médico também. Outros fatores, como por exemplo, dor junto com febre, tremores, sudorese, também é motivo para a gente procurar um médico. Perda de força de forma abrupta, de forma rápida e aguda nas pernas, por exemplo, alteração de sensibilidade na região perineal, na região genital, perda de controle das fezes e da urina, são todos sintomas que merecem cuidado e merecem a procura do médico imediatamente, quando um quadro de dor nas costas é instalado junto com essas comorbidades. Em pacientes na terceira idade também, a gente sabe que, principalmente pacientes que têm histórico de doenças neoplásicas, de câncer, também é uma coisa que um quadro de dor nas costas pode representar, e veja bem, pode representar, não estou falando o que é, mas é uma coisa que a gente tem que descartar implantes metastáticos, ou seja, implantes tumorais em outras regiões, ou mesmo doenças infecciosas que podem também afetar a coluna, que necessitam de um tratamento mais agressivo e de uma forma mais intensiva também. Agora, o senhor estava falando sobre essa parte assim, de febre, de sinais que podem ter mais preocupação para o idoso. Quais são essas doenças que poderiam levar a isso? Então, doenças infecciosas, no nosso meio a gente não pode descartar a tuberculose. Em um dos sítios, um dos locais onde a tuberculose pode se instalar é a coluna, apesar de não ser o mais comum. Então, afecções infecciosas, afecções do tipo fratura, né? Uma fratura costuma dar uma dor aguda e depende da magnitude dessa fratura, pode ocorrer um deslocamento da vértebra, pode comprimir estruturas nervosas e aí causar dores que correm para as pernas, fraqueza importante que corre para as pernas também. Os tumores, né? As alterações tumorais, que também... comum. É comum normalmente em cânceres de ovário e cânceres de próstata, que também acabam sendo bastante comuns da terceira idade, de terem focos de implante metastático, né, de focos desse tumor, pegar a coluna também. Então é uma coisa que não é tão comum, por exemplo, quanto uma hérnia de disco, quanto um problema mecânico, mas o problema é que os sintomas podem ser muito parecidos. Então tem que procurar um médico para a gente ver, para o médico avaliar isso que a gente chama de sinais de alarme, ou bandeiras vermelhas, que são, quando você levanta uma bandeira vermelha, são esses sinais que aí merece desencadear todo um processo de avaliação, com exames de imagem, com exames clínicos bem meticulosos, enfim, fazer um acompanhamento médico específico para isso. E os problemas degenerativos, como a gente falou também, de repente uma hérnia, uma extrusão de uma hérnia aguda também pode causar uma dor e uma fraqueza importante e um déficit de força, uma alteração de força e sensibilidade que tem que ser tratada também de forma mais agressiva. Acho que agora o mais difícil é convencer o idoso que tem que fazer algum tipo de tratamento, né? Exatamente, apesar que o idoso hoje em dia é uma grata constatação que eles estão mais preocupados realmente, até pela talvez essa geração que está chegando
chegando agora nos 60, 70 anos de idade, já são de uma geração mais preocupada com a saúde, com o autocuidado. Muitos deles usam a internet, têm acesso à informação, têm acesso a programas como o teu, e é muito legal, porque realmente eles sabem dos problemas e têm essa cultura de cuidar de si mesmo. Antigamente a gente sabe que o idoso meio que se autonegligenciava mesmo, né? Não, o velho não tem que dar trabalho para a família, esse tipo de coisa, mas é uma cultura que a gente tem que combater. Por quê? Porque existem meios de se tratar, não necessariamente cirúrgicos. Muitas vezes o idoso tem comorbidades, tem problema de pressão alta, diabetes, colesterol alterado, e não teria condições de se fazer uma cirurgia. Mas fora de cirurgia existe uma gama extensa de tratamentos que a gente tem para oferecer. Agora, fazendo uma comparação, você como médico, mesmo que é um doutor médico na parte de lombar e tudo mais, a geração hoje de jovens estão ficando muito mais obesas, né? E futuramente vão ter grandes problemas, né? E a geração dos idosos, mesmo que eles são obesos, mas pelo menos a alimentação deles é muito mais saudável. Provavelmente, eu acho que esses jovens que terão mais problemas de saúde do que os idosos que já são idosos, né? Possivelmente, isso é uma constatação interessante. E a gente sabe que o mal do século acaba sendo a obesidade mesmo, porque qual que é o comum da gente trabalhar? Hoje a gente trabalha 8, 10, 12, 14 horas atrás de um computador, sentado. Muitas vezes a gente não tem tempo de fazer uma atividade física, porque a gente tem que fazer ainda um trabalho freelance em casa durante a noite, ou ter um tempo com a família, acaba não tendo tempo de fazer uma atividade física, a gente acaba não tendo tempo às vezes nem de almoçar. Você pega um lanche, um hambúrguer, qualquer coisa no caminho, e isso, com o passar do tempo, está se mostrando realmente como uma epidemia de obesidade. E a obesidade, em última análise, acaba dando uma sobrecarga intensa para todas as estruturas do nosso corpo, sobretudo coluna, assim como também as dos membros inferiores, articulações de quadril, joelho, tornozelo, enfim. E isso, pouco a pouco, essa sobrecarga, dia após dia, com uma postura, sentado, sem atividade física, sem fortalecimento muscular, vai acabar se traduzindo em degeneração das estruturas lá na frente. E é uma combinação muito perigosa, em particular para o sistema osteomuscular, a questão da obesidade, ou seja, a sobrecarga, mais a questão do descondicionamento muscular. A gente tem que primar sempre por manter a condição muscular com um tônus adequado, bem fortalecido. Para quê? Para que essa musculatura haja como um elemento de sustentação a mais do nosso corpo. Ou seja, uma musculatura forte é como se fosse um alicerce, um pilar a mais na casa, que ele vai distribuir um pouco essa carga do eixo do nosso corpo. Não vai deixar tanto as articulações, os discos, os ligamentos tão sujeitos à sobrecarga. Vai ter parte dessa força que vai ser dissipada pelo músculo. Ao contrário, se você acorda de manhã cedo, senta na frente do computador, almoça de forma errada, volta para a cama, senta no sofá, assiste TV e vai dormir no dia seguinte, tudo de novo, a tua musculatura vai ficar enfraquecida. Você vai acabar ganhando peso. E isso é uma mistura fatal, talvez não para pessoas novas, apesar de que cada vez mais a gente costuma ver pessoas mais novas vindo com problemas degenerativos no nosso consultório. Mas, sobretudo, quando você chegar aos seus 50, 60 anos, você vai ter problemas. E pensando num status de vida onde a expectativa já está passando dos 70 anos e cada vez mais se aproximando dos 80 anos, se você começar a ter problemas, dores aos 50 anos, a gente está falando de pelo menos 30 anos para reclamar de dor. Isso é bastante tempo, é muito detrimental para a qualidade de vida. Sobre as doenças mais características que poderiam levar à obesidade num jovem. Então, perfeito. Então, antes da gente falar das doenças, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho da anatomia da nossa coluna lombar, que aí vai ficar fácil para o teu telespectador entender direitinho quais que são os problemas. Então, essa daqui é uma coluna lombar. A porção terminal das nossas costas na transição para o quadril. São as últimas 5 vértebras lombares. Esses ossos aqui são aqueles ossinhos que a gente consegue palpar nas nossas costas. Então, as costas estão para cá, o abdômen, a barriga está para frente. Então, primeira estrutura importante são as vértebras. As vértebras são os ossos que dão a conformidade do esqueleto. Entre uma vértebra e outra existem os discos. Os discos intervertebrais, eles estão aqui para funcionar como um amortecedor
entre uma vértebra e outra e também para permitir mobilidade de uma vértebra em relação à outra. No interior desse canal, chamado de canal medular, é por onde passa a nossa medula, que está representado por esse amarelo aqui. A medula, ela vem do cérebro e vai comandar cada uma das partes do nosso corpo através desses nervos, que são chamados de raízes nervosas, que vão saindo entre uma vértebra e outra. Cada um desses nervos é responsável pela movimentação, sensibilidade e reflexos de determinadas regiões do corpo. No caso da região da coluna lombar, cada um desses nervos vai ser responsável por esses eventos no membro inferior, coxa, perna e pé. Então, sabendo disso, o que pode dar de errado na coluna? Em primeiro lugar, os discos podem se degenerar. Por degeneração do disco, entende-se dois fenômenos. Ou ele se degenera como um todo, é importante falar que o disco é como se fosse um chiclete babalu, é uma capa de fibra e o interior dele é gelatinoso. E esse material gelatinoso que dá a propriedade de se absorver o impacto. Então, ele pode ir perdendo esse material gelatinoso e também perdendo a resistência desse material fibroso, essa capa fibrosa. E aí ele perde a altura, uma vértebra acaba se aproximando da outra, e aí a gente costuma brincar que é o efeito pão com maionese. Você aperta aqui e ele excede os limites de forma homogênea. Isso é uma coisa que pode acontecer no disco. Outra coisa é se existe uma região focal de fraqueza no disco. Uma ruptura no ânulo fibroso, uma ruptura nessa capa de fibra. Com o excesso de peso, a sobrecarga, a má postura, a movimentação repetitiva, essa pressão dada em uma vértebra e outra pode fazer com que o material de dentro do disco seja expulso através dessa região de fraqueza, formando um abaulamento. O material de dentro saindo, forma-se um abaulamento. Abaulamentos em medicina costumam levar o nome de hérnia, e essa é a chamada hérnia de disco. A hérnia de disco, quando acontece para frente, não há problema algum, porque não existe nenhum nervo passando aqui na região da frente em direção à barriga. O grande problema é quando essa hérnia, como mostra aqui nesse modelo, ela se dá em direção ao forame. O forame é o buraquinho por onde sai o nervo. E aí ele vai empurrar o nervo contra o osso e o osso não cede. O osso ele é inelástico, o osso ele é rígido. Então você vai ter o pinçamento nesse nervo, causando uma dor, e essa dor vai ser irradiada pelo membro inferior, pela região da perna, que é de responsabilidade dessa raiz do nervo. Assim como vai causar também uma fraqueza em todo o trajeto de responsabilidade do nervo que está sendo comprimido, ou dos nervos. Às vezes, mais de um nervo pode ser comprimido por essa hérnia de disco, que é um fator que é um diagnóstico muito prevalente nos casos de sobrepeso, de obesidade, enfim. Outras estruturas que vale a pena a gente comentar são essas articulações aqui de trás que articulam uma vértebra em relação à outra. Graças a elas que a gente consegue dobrar a coluna para frente, para trás, para um lado, para o outro, fazer todas as movimentações de coluna. Essas articulações, conforme a gente estava falando, como qualquer outra articulação do corpo, quadril, joelho, tornozelo, enfim, também está sujeita a desgaste. Desgaste por sobrecarga, por movimentação repetitiva, por má postura, enfim, uma série de fatores que vão levar ao desgaste articular. Esse desgaste articular pode vir junto com uma inflamação, e a inflamação é dolorosa. O segundo passo, a evolução crônica, se você não fizer nada, não alterar suas medidas de vida diária, seus hábitos diários, isso pode evoluir para um desgaste articular e para uma osteoartrose. Por quê? Você está dando sobrecarga articular. Das consequências da sobrecarga é o depósito de cálcio. O cálcio também costuma se depositar em áreas do nosso corpo, áreas ósseas onde existem sobrecarga. Tanto que quando a gente fratura uma perna, o médico engessa e manda você andar. Por quê? Você tem que dar sobrecarga nesse osso para consolidar essa fratura. Então, se você tem alterações de pressão na articulação, por exemplo, pode ser que depósito de cálcio ocorra e exista uma alteração da conformidade dessa articulação, uma deformidade. É o que acontece no joelho das pessoas que têm artrose, que é uma coisa mais visível do que a coluna, que é aquele joelho grandão, por conta de deformidade óssea. Esse depósito de cálcio também pode ocorrer nessas articulações, e se ocorre nas articulações, pode diminuir também o buraco por onde sai o nervo, o forame por onde sai o nervo. O mais comum de a gente ver é uma conjuntura desses fatores. O disco empurrando de frente para trás e a articulação com uma alteração de conformidade
comprimindo de trás para diante. Tudo isso ajudando a comprimir o nervo. Um outro fator que pode acontecer também com a sobrecarga é a estenose do canal, que a gente havia falado, que é o comprometimento central, por onde passa a medula, é o estreitamento do canal por onde passa a medula. Isso porque, além desses fatores do disco da articulação, existe um ligamento que passa aqui por dentro do canal, que com a movimentação repetitiva, com a sobrecarga, enfim, ele pode ficar espesso. E ele ficando espesso, diminui o calibre desse canal medular. E aí pode causar uma compressão. Então, a gente tem os discos e as articulações, que basicamente costumam causar uma dor, e quando essa dor aparece em decorrência dessas estruturas, ela é mais restrita à região das costas, podendo ter alguma irradiação para a região lateral e região glútea também, ou a compressão do nervo, que quando aparece costuma dar uma dor, uma fraqueza, uma alteração de reflexos, correndo para o membro inferior, correndo para a perna. Normalmente é isso que a gente observa. Em conjunto a isso, também existe a parte muscular. Tudo isso daqui é muito simples olhando no modelo, mas existe uma série de músculos, ligamentos que envolvem isso, que também podem se contraturar. A resposta do nosso corpo é contrair a musculatura para o que está causando problema não machucar mais. E essa contratura muscular também é um fator de perpetuação de dor. Você pode ter uma dor, então, de origem muscular, de origem discal, de origem articular ou de origem do nervo. Agora, doutor, como é que fica a parte da hérnia do bico de papagaio, aquele famoso bico de papagaio? O bico de papagaio, que a gente chama em mediquês de osteófito, na verdade é quando existe uma alteração de pressão, normalmente no corpo da vértebra. Por exemplo, se você tem mais pressão do lado de cá do que no lado de cá, vai ocorrer um depósito de cálcio. E esse depósito de cálcio, normalmente, ele vai se dar na forma de uma espícula, na forma de um espeto, que olhando no raio-x plano comum, realmente parece com um bico de papagaio. Esse bico de papagaio só nos diz que é uma região onde existe uma sobrecarga de forças. E ele só vai causar problema se ele comprimir alguma estrutura. O bico de papagaio, pelo bico de papagaio, não vai causar dor. Depende de qual que é a localização desse bico de papagaio e o que ele está comprometendo, o que ele está comprimindo. Mas isso para ter o bico de papagaio, o paciente ter dor, quais são as causas que levou a ele a ter bico de papagaio? Normalmente são as causas de sobrecarga. E a sobrecarga pode ser excesso de peso, obesidade, pode ser alguma alteração postural, ou seja, ficar sentado de forma inadequada por muito tempo, desvios de coluna, que podem ser desvios constitucionais, aquela escoliose da criança desde o crescimento, que não fez nenhum tratamento, nem quando adulto, ou a escoliose funcional por conta de encurtamentos musculares também. Basicamente é uma questão mais ou congênita, ou do crescimento, ou comportamental. E aí entra a questão da postura, a questão da movimentação repetitiva, a questão do sobrepeso também. E a idade interfere? A idade interfere no sentido de que quanto mais o tempo passa, essas alterações elas não acontecem de uma semana nem de um mês para o outro. Então, acontece ao longo de vários anos. Frações de milímetros aos anos. Então, ela vai se manifestar ao longo de vários anos, normalmente lá pelos seus 50, 60 anos, que já deu tempo de fazer uma alteração anatômica estruturada a ponto de comprimir alguma estrutura, mas não que isso me apareceu quando eu tinha 50, 60 anos. Isso, na verdade, se você prestar atenção, já vem aparecendo desde os 20 anos. Se você for puxar pela memória, o que você fez, ou melhor, o que você deixou de fazer para que isso aconteça. Bom, doutor Daniel, eu sei que muitos idosos têm problema com fratura, né? Como o senhor já estava falando para a gente. Quais são os tratamentos para fratura e o que deve evitar um idoso ter fratura? Então, em primeiro lugar, o melhor tratamento é a prevenção. Ou seja, a prevenção de fraturas é o tratamento correto de casos que deixam o osso mais enfraquecido, principalmente a osteoporose. A prevenção de quedas é um passo extremamente importante. E aí, para a prevenção de quedas, é interessante que o idoso sempre tenha uma acuidade visual boa, use um óculos adequado, iluminação adequada, principalmente no chão, perto da cama, elimine aqueles tapetinhos do lado da cama que a gente sempre gosta de colocar, que é um motivo para a gente tropeçar. Se possível, até no quarto, como o idoso tem o costume de levantar normalmente durante a madrugada, deixar aquelas lâmpadas de criança mesmo, para iluminar o chão, para não ter problema com o tropeço. Sapato, nunca aquelas tamancas soltas, sempre um sapato bem preso, principalmente no calcanhar, isso tudo para evitar
As quedas. A atividade física na terceira idade é muito importante porque, como a gente falou bastante aqui na entrevista, o cálcio se deposita no osso pela sobrecarga. E caminhando, fazendo atividade física, claro, uma atividade física moderada, uma atividade física sempre que possível com supervisão de algum profissional, acaba melhorando a qualidade óssea também, acaba melhorando o depósito ósseo. Eventualmente existem medicações, claro, vai prescrever para a questão da osteoporose. Isso tudo na questão preventiva. Uma vez ocorrida a fratura, o principal passo é identificar essa fratura. Uma dor aguda que aparece, que pode ser ou não decorrente de algum trauma, mas uma dor que não existia e agudamente começou a aparecer. Isso é um motivo para a gente ficar com uma pulga atrás da orelha e ir no médico. Eventualmente fazer exames de imagem, fazer, claro, uma bela de uma consulta, uma história clínica, um exame clínico e complementar isso com exames de imagem para a gente conseguir verificar. Os exames de imagem conseguem identificar com uma definição muito boa, uma especificidade muito boa a fratura vertebral. E aí, claro, você vai casar os dados com o exame clínico, porque muitas vezes existem fraturas antigas que não são aquelas que estão causando dor. Então, tem que ter uma correlação da clínica com o exame radiológico que você pediu. Doutor Daniel, muito obrigada pela explicação, pela aula que você deu para a gente sobre hérnia, sobre fraturas. Eu gostaria muito de te agradecer e queria que você deixasse uma mensagem, um ponto de vista, um alerta, e fica a seu critério. Obrigado, Priscila. Sempre um prazer estar aqui falando para você e para os seus telespectadores. E eu acho que assim, a principal mensagem é: não é normal o idoso sentir dor. Normalmente a gente tem aquela coisa, o idoso sente dor. Isso não é normal. O idoso tem que sempre buscar uma qualidade de vida adequada e sempre sem dor. E aí existem uma série de profissionais para ajudar. Então, sempre que tem alguma dor, isso é sinal de que alguma coisa não está legal, não está certa no teu organismo. Então, procure auxílio médico, que existe uma série de tratamentos, uma série de alternativas, não necessariamente cirúrgicas. Os idosos normalmente costumam ter um certo receio de cirurgia ou até uma contraindicação por conta de outros problemas de coração, de pulmão, a realização de cirurgia. Mas hoje em dia, com o avanço tecnológico da medicina, existe uma série de tratamentos disponíveis. Então, não se conforme com a dor, procure tratamento. Obrigada.